Olá a todos, Diogo Santos do canal Virando Jogo. Vídeo rápido hoje para responder algumas perguntas que me fizeram aqui no WhatsApp. A primeira delas é como é que eu faço para aprender rápido as coisas. Então, sei que muitas das pessoas têm dúvidas que eu vou estudar muito tempo, eu vou perder muito tempo estudando. E eu uso essa técnica já tem muito tempo, desde quando eu dava aula. Isso já tem desde 2013 mais ou menos que eu dou aula, então tem muito tempo que eu dava aula. É óbvio que quando eu cheguei ao cargo de analista sênior na empresa que eu trabalhava, eu tinha uma condição financeira melhor, então eu parei de dar aula. Eu fui aproveitar mais o tempo e trabalhar menos. Mas quando eu ganhava menos, então para complementar a renda, eu sempre dei aula de informática, dei aula de Excel, aula de VBA, então passei muito tempo dando aula, porque é um dinheiro bom que entrava. Eu dava aula particular, então montava a turma e 100% da renda era para mim. Mas como é que eu fazia para aprender? Eu precisava aprender um conteúdo muito rápido. Então eu praticava muito. Eu lia e já ia para a prática. Ou às vezes eu já ia para a prática direto e aprendendo e praticando em tempo real. Eu usava a pirâmide de William Glasser, que era um psiquiatra americano. Deixa eu ver se eu boto aqui na tela. Calma aí. Até aqui, o William Glasser. Tá, então a pirâmide é basicamente isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui numa nova aba. Tá, então ele falava que isso aqui é a retenção do conhecimento, tá? O quanto você consegue aprender e guardar. Então ele falava que quando a gente lê, a gente conseguia reter 10% do que você lê. Quando você ouvia ao invés de ler, aí você guardava 20% do conhecimento. Quando você observava aquilo que você estava aprendendo, era 30%. Quando vemos e ouvimos, isso aí seria uma sala de aula, você retém 50%. Ou seja, você está vendo o professor lá e está vendo. Às vezes ele está explicando e mostrando no vídeo em tempo real como é que funciona. Agora, quando você debate aquele assunto com outras pessoas e discute, tá? Então você retém 70%. Quando fazemos, vamos para a prática, tá? Mas a prática não é essa prática igual o pessoal fala, vamos fazer uma página web e eu vou fazendo, vocês vão fazendo comigo. Não, isso aí você está imitando, você não está fazendo. É realmente fazer, pegar lá do zero e tentar desenvolver, tá? Então, eu estudei VBA, eu vou ter um problema na minha empresa e eu quero resolver aquele problema com o VBA. Beleza, você vai fazer do zero ali, você vai aprender. Vai reter 80% do que você estudou e aplicou. Tá? E quando ensinamos aos outros, a gente retém 95%. Então eu ficava muito nessa parte aqui do 80% e 95%. Por quê? Eu trabalhava com logística, e muitos dos programas lá era em relação à obtenção do resultado numérico, porque a gente tem a TI, mas a TI tem as prioridades a nível de gerência e diretoria, e normalmente a parte operacional é o último da prioridade, tá? Porque eles acham que a operação ia meter a mão na massa, embora eles tenham noção de que a gente precisava dos números, o efetivo tinha prioridades maiores, que era o quê? Garantir que o faturamento era feito da maneira correta, atender a legislação. E quando chegava a vez da operação, às vezes tinha demanda que você esperava, 2 anos para poder ser atendido. E quando chegava para ser atendido, você já não precisava mais, porque você já tinha resolvido com paliativo, às vezes, muitas das vezes com Excel. Tá? Então eu observei isso na empresa que eu trabalhava, eu via que tinha uma necessidade de fazer as coisas com Excel. Porque você não fazia bem, cara. 2010, 2013 nem se falava nisso. Então era o Excel a ferramenta que tinha na época, tá? E mesmo assim, onde eu trabalhava na CSN, eles nem têm licença de BI ainda, entendeu? A licença é para poucas pessoas, o pessoal que sabe não tem acesso a banco de dados, então acaba dificultando muito. Tá, então, a maioria dos problemas a gente resolve com Excel. Como é que eu fazia? Eu lia aquilo que eu estava precisando e já ia para a prática, já ia fazer direto. Então, quando nós fazemos, a gente tem muito mais conhecimento.
Então, como eu fiz muita coisa no Excel, eu aprendi muito rápido. Minha curva de aprendizado no Excel foi astronômica. E que consolidou. Quando as pessoas viram que eu estava fazendo muita coisa com o Excel, resolvendo muitos problemas na obtenção de resultados, e a partir daí eu consegui melhorar a produtividade da operação, porque a gente sabia onde estavam os gargalos e conseguia combater. Então, o pessoal começava a chegar a me pedir para ensinar. Então, eu fiz e ensinei. Então, eu foquei muito tempo nessa parte aqui, ó. E eu vi que isso dava certo para mim. E quando eu fui partir para a área de desenvolvimento de software, que hoje eu sou desenvolvedor Java, eu continuo nesse 80% aqui, ó. Hoje eu tenho essa parte aqui, eu não tenho, no vez de ensinar, porque eu não tenho a quem ensinar e também não pretendo ficar ensinando a menos que seja extremamente necessário. Mas no geral eu tô aqui, ó. Quando fazemos, que eu leio e já vou aplicar, tá? Então, quando eu fiz o curso de Java, o que eu fiz? Eu estudei todos os módulos sem fazer exercício, passei todos os vídeos. E aí eu só botava a anotação no caderno. Ah, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. Quando eu acabei o último módulo, eu falei, vou desenvolver um sistema. Eu fiz algo que não estava no curso. Eu resolvi fazer um WMS, que é um sistema de gestão de estoque para carga ou container. Tá? Então, tinha um problema para resolver, eu desenvolvi um sistema e pratiquei. Tá? Então, isso levou muito a minha curva de aprendizado. Outra coisa é que no período que eu estava aprendendo na CFJ.com lá, no grupo CSN, eu tinha acesso ao sistema de homologação. Era key user de uma implantação de sistema. E lá no sistema de homologação eu tinha acesso 100%, todas as telas. E tinha uma tela que era para desenvolvimento de Java, Groove e Java. Tá? Então era mesclado lá. O pessoal que já estudou o Groove sabe o que eu estou falando. E aí eu tinha os problemas da operação para resolver, que era necessidade de telas novas, customização, aplicação de regra, automação de processo. Então o que eu fazia? Eu ia na área operacional, via quais os problemas, voltava, ia para essa tela e desenvolvia. Quando estava pronto o desenvolvimento, estava funcionando, botava para minha equipe testar, o pessoal aprovava, eu ia lá no pessoal da TI, cara, eu tenho essa customização aqui que eu quero subir. A minha equipe já testou, está tudo funcionando, só preciso que vocês subam. E eu fiquei nessa pegada por um tempo, então eu pratiquei muito Java. Eu fiquei 3 anos praticando nessa rotina. Eu acabei fazendo, sei lá, umas 300 customizações no sistema ao longo de 3 anos. E como eu era o cliente e eu era o desenvolvedor, e eu só não era o QA, entendeu? Eu não podia testar. O único acordo que eu tive com o pessoal da TI, cara, você não pode testar o que tu faz, tem que mandar alguém testar. Então eu ia no cliente que era eu, a operação, conversava com o pessoal da operação, qual era a necessidade deles, voltava para a sala, desenvolvia, mandava para a equipe testar e mandava para a TI subia. Eu fiquei desenvolvendo código por 3 anos. Ah, você não era desenvolvedor. Eu era especialista em operações portuárias. Mas eu estava na pegada de desenvolvimento muito forte. Eu ficava basicamente o dia inteiro desenvolvendo. Tá? Então, consegui praticar muito antes de realmente parar de desenvolvimento. Fora essa parte do WMS que eu desenvolvi para mim. Tá lá no meu GitHub. Na verdade, está em desenvolvimento ainda, tem bastante coisa para fazer. Back-end em Java, front-end em Angular. Mas me ajudou muito. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, cara, vai meter a mão na massa, mas não fica preso ao exercício do curso, não. Pega um problema real, algo que você entende, que você sabe que dá para resolver. Tá? Se você não está trabalhando, não sabe o que resolver, olha para sua casa, vê que, cara, se isso aqui fosse um sistema, sei lá, como é que eu ia resolver? Como é que eu vou gerenciar minha cozinha, por exemplo, alguma coisa do tipo. Pega um problema que existe e mete a mão na massa e vai desenvolver um sistema. Tá? Você vai aprender muito mais rápido do que ficar fazendo exercício de lógica de programação. Tá? Ver o que o mercado está pedindo. Porque, quantas empresas você vai trabalhar e ficar fazendo exercício de lógica? Quase nenhuma. Você vai ficar fazendo CRUD. Vai ser um CRUD maker da vida. Tá? Então, para de ficar preso a exercício que já tem um gabarito e pega algo que é inédito para você e vai fazer. Tá? Você vai aprender muito mais rápido mesmo do que você ficar fazendo projetinho de bootcamp. Tá? Eu fiz o bootcamp e tal, fiz 50 projetos, tá? Reteu quanto? Sei lá, 50% ou 30%, porque eu só imitei. Tá? Não discuti com ninguém, não resolvi problema nenhum. Tá? Então
para com esse negócio de ficar Ctrl+C, Ctrl+V de projeto, Pokédex, sei lá o que, projeto de Pokémon, e vai resolver o problema real, que aí você vai ver qual é a dificuldade do dia a dia, beleza? Então a dica que eu dou é essa, é isso que eu faço, tá? A minha curva de aprendizado em relação ao pessoal que eu conheço é muito diferenciada, porque eu aplico, tipo assim, eu vou direto no aplicar. E se eu parar para ensinar, meu irmão, já era. Aí eu vou reter sempre, quase 100%, beleza? Então gostou do conteúdo, curte o canal, quem acompanha até aqui já deixa o comentário para engajar, segue no YouTube aí, e até o próximo vídeo.